Então, muito boa tarde, é um prazer estar aqui, junto com a professora Susana Veloso Cabral, com o professor José Angel Rodrigues Ribas, neste desafio que é criar e apresentar neste simpósio com a temática a identidade e subjetividade em psicomotricidade, o que é que este tema, junto ou subjugado à temática da evidência, nos tem para dizer. E começo desde já por apresentar a comunicação da professora Susana Veloso Cabral, quem é o terapeuta psicomotor, e umas breves notas que poderiam ser extensíssimas, poderíamos ficar este simpósio só a falar do enorme percurso da professora Susana Cabral. É psicóloga pela Universidade Católica de Minas Gerais, psicomotricista relacional pela Escola Internacional de Psicomotricidade Relacional, psicomotricista titular e de honra da Associação Brasileira de Psicomotricidade, membro honorária da Rede Latino-Americana de Psicomotricidade, da Rede Fortaleza, especialista em clínica infantil e em psicomotricidade, especialista em educação inclusiva, especial, professora em várias pós-graduações no Brasil. Poderemos dizer que a história da psicomotricidade no Brasil se deve em muito à professora Susana Cabral. E passo desde já a palavra, teria aqui muito mais referências, mas é uma enorme honra estar aqui consigo, professora Susana. Muito agradecida, Paula, é do coração. Então, quando quiser, professora Susana, partilhar o seu ecrã? Sim, vou partilhar agora. Pronto. Vou falar, então, nessa questão da identidade e da subjetividade sobre quem é o terapeuta psicomotor. Essa aí são pequenas fotos, né, do meu consultório por 40 anos. E, atualmente, aposentada, trabalho mais com supervisão e aulas. Mas como que eu vejo essa questão da identidade? Vejo ela assim, como uma história da psicomotricidade que começou com um aspecto reeducativo, depois partiu para a educação e terapia psicomotora. E eu segui esses passos. Na década de 70, na Salpêtrière, trabalhei mais, fui aluna e trabalhei mais com a reeducação. Mas lá mesmo, num estágio no Centro Claude Bernard, eu vi a professora Denise Queclan trabalhando com uma criança autista de um modo absolutamente livre, deixando que o menino dedilhasse um violão e ela se relacionando com ele, interagindo e ajudando que ele entrasse em contato e criasse algum vínculo. Essa primeira visão de liberdade, de escolha do sujeito para que ele apresentasse a sua demanda na psicomotricidade foi acrescida pela formação em psicomotricidade relacional, Anne e André Lapierre, e, sobretudo, com a supervisão, o fechamento dessa formação com Núria Frank. Ao mesmo tempo, desde a década de 70, mesmo antes de ir para a França, no Hospital da Previdência, que é um hospital dos servidores do Estado, eu trabalhava no setor de psicologia, que tinha uma orientação psicanalítica. E, desde aí, então, duas referências, psicomotricidade e psicanálise. E, na década de 90, eu terminei a minha formação de psicanálise e de psicomotricidade relacional. Comecei a trabalhar, então, no início, na volta da França, com um aspecto mais reeducativo. Programava sessões, era o que se fazia na época,
na década de 70. Mas acontecia o seguinte, por exemplo, eu chegava numa sessão com uma proposta de trabalhar ritmo, pulsação e fazer as divisões do ritmo, e, de repente, um dos meninos do grupinho era da bateria de uma escola de samba mineira. E ele começava a batucar o sambinha, impossível continuar naquele padrão. Atividade livre era o que surgia e o que as crianças acompanhavam. Então, esse, para mim, foi o primeiro ponto, né, da trajetória de psicomotricista para identificar qual é a postura, o papel, quem é o terapeuta psicomotor. Então, primeira coisa a ser vista, né? Tem que haver uma formação pessoal específica que vai habilitar o terapeuta psicomotor a se expressar em linguagem psicocorporal, que é mais amplo conceito do que a psicomotricidade. E, além disso, se expressar também em pontuações verbais. Nós não somos psicanalistas, somos psicomotricistas, mas temos toda a possibilidade de pontuar algo que está sendo vivido, ou para estimular, ou para clarear, ou para dar um limite. Enfim, nós temos palavra e todo o corpo é da ordem da linguagem. Nisso eu concordo com Françoise Doutor, que é realmente uma mestra na psicanálise para mim. Então, o que o psicomotricista, nessas formações que são pessoais, e olha, eu tenho que lembrar assim, que a formação pessoal minha levou mais de 9 anos, né? Porque era o início da psicomotricidade relacional no Brasil. E hoje, nas formações, se trabalha 2, 3 anos no máximo, né? Mas, nesse momento, então, a questão é habilitar o psicomotricista a utilizar mediadores psicocorporais, porque são eles que são a base da relação e da intervenção entre o psicomotricista e o paciente. Que mediadores são esses? Tônus e diálogo tônico, em primeiro lugar, desde Vallon. Postura, o olhar, a mímica, a percepção de odores. E aí eu falo, por exemplo, de como a doutor fala das percepções sutis, engramadas na imagem inconsciente do corpo, e como isso é importante na relação. A voz e a melodia da fala. Não é só o significado, é também toda aquela questão que mostra o estilo de cada um, que transparece no que se fala. Movimentos e gestos que podem ser inibidos, podem ser expansivos, o uso do espaço e do tempo, e também a seleção de objetos. A gente tem esses mediadores psicocorporais e utiliza recursos de objeto que têm muito a ver com aquilo que é o nosso estilo de psicomotricista. Bola, bambolê, corda, são usadas em várias profissões, mas são um recurso com uma tonalidade diferente dentro do enquadre da terapia psicomotor. Além disso, o psicomotricista tem que ter consciência de quais são seus conflitos e ansiedades que se exprimem corporalmente. E isso é através da própria psicoterapia, independente das vivências de formação pessoal, que a gente pode, então, perceber o que ocorre com a gente, porque nós podemos fazer até referência à nossa imagem inconsciente do corpo, como diz a doutor, para dar o colorido das intervenções no atendimento clínico. É aí que o estilo do psicomotor tem a ver. Por exemplo, na escolha de um material
que vai ser apresentado para um grupo tem a ver com o estilo daquele psicomotricista. Por exemplo, no acompanhar uma criança que faz um quebra-cabeça e que não está no mundo da linguagem, acompanhar cantando, por exemplo, com pequenas canções infantis, dando um banho de palavras que ajuda a que aquela ação se estruture. Oh, me desculpem, voltei. Bom, então, o que é em termos da identidade? O psicomotricista, o terapeuta, ele é tela de projeção. Quando uma criança me fala, te odeio, Suzana, porque ela veio de uma fazenda para Belo Horizonte e perdeu todo o contato com o pai, porque ela só via de 15 em 15 dias, de cavalgar na fazenda, de laçar boi junto com o pai, e estava numa escola aqui onde ele estava tendo muita dificuldade, e ele me fala, te odeio, Suzana. Eu sei que ele está projetando em mim toda a dificuldade que ele tem com as perdas que ele teve de todo esse mundo que ele vivia e com a dificuldade que estava encontrando em Belo Horizonte. Então, além de ser tela de projeção, nós somos parceiros simbólicos na cena psicomotora. E, por exemplo, a criança me diz, faz assim, faz assado, e eu sigo o roteiro que ela me dá. Às vezes, eu até intervenho de um modo diferente, que é para dar uma quebra naquela repetição que está indo daquele jeito. Mas sempre eu estou complementando o jogo numa parceragem. Eu encarno os personagens, os atores naquele jogo que a criança está fazendo comigo. Então, tanto esse papel de tela de projeção quanto de parceiro simbólico ocorre na transferência. Porque na psicomotricidade, o encadear das associações livres e da expressão nos movimentos espontâneos e no jogo lúdico e simbólico são realmente uma cadeia simbólica que vai se desenrolando e que vai nos mostrando conteúdos, vai nos mostrando algo manifesto, mas que se refere a algo latente e que nós precisamos compreender. E para que isso possa ser possível, que a gente possa ter essa compreensão, nós temos que ter 3 atitudes básicas. Primeiro, a gente tem que ter um setting, um enquadre, que é um enquadre de contenção. Nós vamos falar mais disso. E aí vem as atitudes. Espera e observação. A gente ter a paciência, a calma, a tranquilidade de estar ali disponível corporalmente para a criança, mas não estar agitando, criando situações. Parte da criança, o que vai acontecer na sessão. Eu falo mais de criança porque foi muito a minha experiência, mas também na formação, no Centro de Estudos da Relação Psicomotora, eu trabalhei muito com os adultos. E vou falar também um pouquinho disso depois. Além dessa espera e dessa observação, existe um momento que é de leitura e decodificação. Porque é aí que a gente vai se atentar, mas o que é mesmo que está sendo dito nesse movimento, nessa expressividade de uma mímica, de um gesto, ou numa cena motada, num jogo simbólico psicomotor. E só então a intervenção psicocorporal e verbal. E quero chamar a atenção para que tudo isso ocorre no mesmo instante. Não é um, depois outro, depois outro, depois outro, não. Quando a gente vai intervir, a gente já teve toda a contenção, já teve a leitura, e aí escolheu algum modo de interagir com aquele paciente. Então, a contenção é uma coisa importantíssima. Primeiro, a necessidade de ter ordem.
no consultório, a gente atende um cliente depois do outro, mas tem que ter um momentinho de intervalo entre as crianças, porque mesmo que a criança nos ajude a organizar o material no final de uma sessão, às vezes a gente tem que acabar de dar uma ajeitada, porque a criança que chega tem que encontrar um espaço para ela, que não tenha nada dos restos de uma sessão anterior. É o espaço dela. Além disso, esse enquadre tem que ser com regularidade. A importância da gente estar presente no horário que é disponível para aquela criança e atender o tempo que a gente combinou, né? E realmente ter uma regularidade e também uma segurança no enquadre. Não sei se vocês viram uma grade verde no meu consultório, que foi uma arquiteta que fez para mim, porque era uma parede de vidro. E aí, como proteger as crianças? Foi feita aquela grade e lá dentro plantas, que é uma coisa que eu adoro, para ficar um lugar bonito, mas seguro, protegido. Além disso, no teto, as lâmpadas também tinham uma segurança de metal, um aramado, para que não houvesse problema de cair uma bolada, um bambolê, alguma coisa assim. Bom, a espera e observação. Então, a gente acompanha o desenvolvimento do jogo, sempre buscando compreender. E, ao mesmo tempo, vamos fazendo a leitura e decodificação do que está havendo ali. Que fantasmas, que angústias, que conflitos, se a gente observa o lado mais psíquico. E se a gente observa a função corporal, como que está aquele movimento? Organizado, desordenado? Como que aquele tônus está aumentado, diminuído? Enfim, as cinesias, todas essas coisas que a gente tem que observar, porque, estando em terapia psicomotora, a gente não esquece também que o corpo tem um funcionamento que permite à criança fazer determinadas ações ou não. Só com essa amplitude de espera, que é uma escuta de toda a ação e é uma compreensão, é que a gente vai ter, então, uma intervenção psicocorporal e verbal. Aí, vamos tentar entender isso. Na terapia surgem pedidos, desejos, expressos sob a forma de demanda. Aí é a parte da criança, do adulto, de quem for, que está ali precisando, porque está sofrendo de alguma ajuda. E aí a gente vai ter que ter uma leitura e uma escuta, que vai se referir, primeiro, à compreensão do conteúdo e simbolismo que estão expressos no que o cliente nos traz. E aí a gente vai referenciar na teoria da prática. É importantíssimo conhecer todo o desenvolvimento, quais que são as dificuldades, as psicopatologias, os problemas psicomotores e fazer supervisão. Sem supervisão, é impossível ser terapeuta psicomotor. Ao mesmo tempo, e não há, eu estou separando aqui pedagogicamente, mas ocorre, então, a compreensão da demanda referenciada na imagem inconsciente do corpo do psicomotricista, que está em sintonia com a imagem inconsciente do corpo do paciente. Como em psicanálise, a relação ocorre de inconsciente a inconsciente, ou de coração a coração, como diz o doutor. E a gente, então, vai ter todo um reconhecimento, uma experimentação, que é assim, das percepções sutis em gramas tônico-afetivos da imagem do corpo e vai utilizar essas percepções como recurso
de intervenção, e são elas que dão tonalidade relacional à resposta. Se nós respondermos só do nível A, que é a compreensão teórico-prática, vai ser uma intervenção vazia, que não vai atingir para dar exatamente aquele desvio e permitir que haja uma mudança de conduta. Vai ser algo puramente do nível do consciente. Quando a gente colore com isso que eu falo, que é o estilo do psicomotricista, a gente utiliza símbolos, conteúdos inconscientes e pré-conscientes, que são nossos como terapeuta, que vão estar em comunicação com o inconsciente do paciente. E aí, então, nós vamos ter uma resposta, intervenção. Uma época eu trabalhava com 5 psicanalistas no mesmo consultório. E um deles me falava: Suzana, se um menino entra debaixo das minhas pernas, eu permito, mas eu não sei o que fazer, como interagir. O psicomotricista tem uma leitura diferente do psicanalista. Por exemplo, eu posso prender aquela criança debaixo das minhas pernas para que ela se esforce para sair, porque ela precisa se afirmar contra um poder. É uma possibilidade. Mas eu posso aconchegá-la debaixo das minhas pernas e depois até trazer para o colo, numa contenção afetiva. É o desenrolar da cena psicomotora, a leitura tônico-emocional, o diálogo tônico-afetivo, que vai me permitir elaborar uma resposta. E aí está a especificidade do psicomotricista em relação, por exemplo, ao psicanalista. Então, o que o terapeuta psicomotor faz? Ele decodifica mínimos detalhes. Ele decodifica o tônus, atitudes, posturas e relações. Trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né, da formação pessoal do psicomotricista. Primeiro, uma mão que é um ícone e um índice de um pedido de ajuda, de um rapaz que estava completamente hipotônico, tendo uma vivência de morte debaixo daquele lençol. E eu decodifiquei esse pedido e fui chegando nele até levá-lo ao colo e aí poder ajudá-lo a retomar tônus e respiração que estava entrecortada e colocá-lo de novo no grupo. E perguntei para ele: esses são os insights que têm a ver com a relação com o nosso inconsciente. Me fala, como é que foi o seu nascimento? Você sabe alguma coisa? Falou: não, vou perguntar para minha mãe. E voltou dizendo que ele tinha tido uma circular de cordão e quase morrido asfixiado. Então, ali estava havendo uma vivência primitiva do real, que não tinha sido imaginarizada, simbolizada, foi exatamente nesse momento de uma vivência. A outra moça, completamente presa, tolhida corporalmente, a proposta era se fantasiar com os panos, e era uma bailarina, imaginem só, que dançou em Paris, na Europa toda, além do Brasil, mas estava com toda essa vivência desse bloqueio, dessa inibição que tinha a ver com a história dela. 2 decodificações de dificuldades psicocorporais. Ao lado, um sol, né, feito com as cordas coloridas por uma pessoa que mostrou exatamente como ela estava se integrando, podendo rever sua identidade, que tinha sido um pouco difícil, porque era uma pessoa adotada e que tinha saído de um nível socioeconômico inferior para um nível superior e se tornou, inclusive, professora e depois pedagoga da escola
desse pessoal, da família na qual ela foi criada. Alguns momentos de intervenção da postura do psicomotricista. Aqui embaixo havia uma luta que estava quase chegando ao limite de uma atuação, de um act out. Eu estava distante, me aproximei e fiquei em pé, ali ao lado, aguardando e vendo o casal que lutava e mostrando a minha presença ali. E, aos poucos, o que aconteceu? Foram saindo daquela disputa, perceberam que tinha também uma atração entre eles, e eu pude dar uma contenção tônico-afetiva para que saíssem daquela situação que era muito ambivalente. E esse último é para mostrar para vocês o que eu chamo uma vivência do fantasma sem rosto. Nós estávamos trabalhando com a identidade. Busquem, cheio de panos, maquiagem, busquem quem que vocês gostariam de se mostrar para os outros, como vocês gostariam. E essa moça pintou o rosto inteirinho de preto e se envolveu em panos e ficou andando perdida pelo espaço. O grupo acabou ajudando-a a se aproximar de mim, porque ela não dava conta, e aí, então, eu pude intervir com ela, ajudando-a a se reconhecer como identidade feminina, como a pessoa que ela era, tirando esses panos aos poucos, ajudando a tirar, e depois fomos diante para um espelho que tinha na sala para tirar todo aquele pretum e toda aquela maquiagem. Essas são intervenções que estão referenciadas na teoria da prática e também no meu modo de ser, no meu estilo de terapeuta psicomotor. E eu sempre digo para os alunos, vocês vão encontrar o de vocês. Não tem que trabalhar com o eu. Vocês é que vão buscar o modo que vocês vão se relacionar e compreender o paciente que está ali diante de vocês em sofrimento. Bom, veio um latido do meu cão, mas vamos para frente. Para terminar, existe uma postura ética que se situa frente ao desejo do cliente, daquele ser em sofrimento que está ali em terapia psicomotora. E existe uma reflexão ética sobre si mesmo, sobre seus atendimentos e intervenções, que a gente vai, inclusive, ter ocasião de questionar na supervisão. Mas essa postura ética frente ao cliente e frente a si mesmo, enquanto psicomotricista, são requisitos para uma clínica psicomotora humanizada e psicoterapêutica. Eu digo que a terapia psicomotora é da ordem da psicoterapia psicocorporal. Muito obrigada, agradeço a todos. Muito obrigada, professora Susana. Ainda estou aqui a fazer estas ressonâncias de todo o seu pensamento e a sua partilha. E talvez, quem sabe, no final possamos todos conversar um pouco, não é? Mas muitas questões, pelo menos a mim, surgiram, muitas curiosidades, mas talvez passe agora já a apresentar o professor José Ángel, e vou tentar ser sintética pelo seu vasto currículo e, mais uma vez, agradecendo imenso a sua disponibilidade para poder, neste encontro, estar connosco. O professor José Ángel Rodrigues Ribas é médico, psicanalista, psicometricista, portanto obteve os seus títulos na Universidade de Sevilha, em Espanha, muito perto de Portugal, não é? Este encontro tão importante, se calhar voltarmos aqui a este reencontro, não é? 500 quilómetros de Lisboa. É, tão pertinho.
membro da Escola Lacaniana de Psicoanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, formador em várias instituições, e vou aqui tentar citar algumas, no âmbito da prática psicomotriz, como se diz em Espanha, portanto, na CEFOP, Bruxelas, na Faculdade de Ciências de Atividade Física da Universidade de Gales, mas em Málaga, também em Espanha, formador em Barcelona na AEC Psicomotricio, não sei se diz assim. Psicomotriu. Psicomotriu. Diretor do Máster Universitário em Psicomotricidade, portanto na CEPOP, que já referimos há pouco, coordenador na área de psicomotricidade na Fundação CIP, em Málaga, e co-diretor do curso Psicanálise e Sociedade Contemporânea, investigador no grupo Sujeito, Sofrimento e Sociedade, membro de comitês editoriais de várias revistas espanholas e internacionais, Entre Linhas, Desenvolupa, é assim que se refere, penso eu, Diferentes, e, portanto, é membro da Associação Profissional de Psicometricistas, da Associação de Expressão e Comunicação, a Associação de Estudos Humanísticos, a Associação Espanhola de Neuropsiquiatria, Sociedade Espanhola de Medicina Psicossomática e do Corpus, um grupo internacional de estudos corporais do corpo. E, portanto, penso que também poderíamos estar aqui de uma forma vastíssima e reconhecendo imenso aquilo que eu também já disse da professora Susana, e aqui reforçaria de novo para todos os colegas psicometricistas, não é? Trazendo este sentimento de nós, é impossível ser psicometricista e não ler o professor José Angel. E, portanto, no final, com certeza iremos divulgar aqui, terei muito gosto em divulgar particularmente os últimos livros que têm obrigatoriamente de ser lidos por todos nós, não é? O Retraços en el Aire, Psicanálise para Psicometricistas, da editora Corpus, e, portanto, desde já passo a palavra, professor José. Bueno, mi comunicación se titula Psicomotricidad en salud mental. Lo no evidente, la no evidencia de los sujetos. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a la Facultad de Motricidad Humana de la Universidad de Lisboa por la invitación, pero especialmente por mis grandes compañeras, ¿no? La profesora Ana Paula Levre, que nos une no solo una amistad, sino también una similar manera de pensar, y sobre todo a la ilustre profesora Susana Cabral, ¿no? Tengo que decir que la Susana Cabral fue la primera que organizó en el mundo, en la historia, un pequeño congreso de psicomotricidad y psicoanálisis. Es todo un mérito a favor del tema que quiero hablar hoy, ¿no? Bueno, tengo que decir que mis comienzos en la psicomotricidad fueron en la salud mental. Es decir, yo empecé a trabajar prácticamente en el campo psicomotor con los adultos mayores en un hospital psiquiátrico antes que trabajar con los niños. Y tuve que trabajar en el campo terapéutico y después en el campo educativo, con lo cual conozco bien lo que es la salud mental, las instituciones, las terapias, la reforma psiquiátrica, la antipsiquiatría, etcétera, etcétera, ¿no? Es un campo que aprecio especialmente y que efectivamente el campo de la psicomotricidad con adultos en salud mental es un campo que está emergiendo, ¿no? Hay algunos textos de la profesora Papandrea, hay algún texto también del profesor Juan Milá, etcétera, etcétera, Marcela Carta, Nati Castellane. Somos muy pocos colegas los que trabajamos en el campo de los adultos, pero creo firmemente que el futuro pasa por el cuerpo y por la salud mental. Es por eso que pongo de alguna manera todo su empeño. Bien, quería hablar de la evidencia científica.
Yo tengo que decir que en mis 35 años de práctica profesional, 35, 36, no voy a decir la edad, nunca encontré una evidencia científica. Es decir, que hay algo en los humanos que va en contra de la evidencia científica. Es lo que intentaré demostrar hoy. El mismo Freud, cuando descubre el inconsciente, ¿cómo descubre el inconsciente cuando Freud en 1886 estaba en el Hospital de la Salpêtrière? Él descubre que las afecciones corporales, somáticas, conversivas, psicosomáticas, no correspondían con la lógica neurológica. Ese descubrimiento fue decisivo y marcaría, por supuesto, el descubrimiento del inconsciente. Es decir, que había algo, no se sabe qué, Freud le llamó el cuerpo extraño, un cuerpo extraño, lo llamó así, que impedía que el aparato neurológico tuviera una adecuada conexión con las recepciones sensoriales y las recepciones musculares. Bien, pero Freud sí era científico. Freud era, como todo el mundo sabe, era neurofisiólogo. Y efectivamente se especializó sobre todo en cuestiones de redes nerviosas, ¿no? Conocía muy bien los descubrimientos y las localizaciones cerebrales. Incluso en 1896 Freud escribe Proyecto de una psicología para neurólogos. Y el proyecto fue el último intento de Freud de tratar de explicar psiconeurológicamente los comportamientos corporales y los comportamientos del inconsciente. ¿Qué sucedía? Lo que sucedía era que lo que aparecían eran funciones motrices alteradas. No era un trastorno tisular, no era un trastorno endocrino, no era un trastorno neurológico. Era más bien un trastorno de las propias funciones. Había un trastorno en la propia transmisión que alteraba las funciones nerviosas. Entonces, con esta introducción me gustaría hablar de cuáles serían, digamos, los grandes axiomas de una práctica psicomotriz orientada desde el sujeto, desde la persona. Me gustaría hablar de axiomas, no de evidencias. Me gustaría hablar de razones, no de fórmulas. Incluso podría hablar de una psicomotricidad basada en la razón, porque el cuerpo tiene sus propias razones, aunque no sean evidentes. Para empezar, ¿qué es ciencia? ¿Qué hablamos de ciencia? Para empezar, ciencia es un campo del saber. No todo el saber es ciencia. La evolución del conocimiento humano ha pasado por múltiples posibilidades, por múltiples campos del saber, desde la estética, desde la ética, desde la teología, desde las ciencias antiguas, de la ciencia clásica, las ciencias contemporáneas, etcétera, etcétera. Para que haya ciencia, se necesita primero aislar una variable. Es decir, que tiene que operar un proceso de reducción. Esa variable se compara con otra variable, que tiene que ser del mismo orden y sustraída a la misma reducción. La consecuencia de esa interacción entre variables, a eso le llamamos la ley que se infiere, y tiene que ser replicable. Es decir, ciencia es todo aquello, todo aquel fenómeno, toda aquella relación causal que puede ser replicable. Si un fenómeno causal no es replicable, no se puede hablar de ciencia como tal. Es decir, la causalidad científica, la causalidad evidente, tiene que ser replicable. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el fondo? Para empezar, que para que haya ciencia, tiene que haber no ciencia. Porque si ciencia es un campo del saber, tiene que haber
otro campo del saber que no entre en la ciencia. Por tanto, siempre habrá un campo de no ciencia que posibilite la ciencia. Es más, si no existe la no ciencia, no puede existir la ciencia. Eso de entrada. Pero además, para que exista ciencia, algún elemento tiene que quedarse fuera. Es decir, para que haya un conjunto de cualquier cosa, algún elemento tiene que quedarse fuera de ese conjunto. Si no, no existiría un conjunto. ¿Qué sucede con los sujetos? Lo que sucede con los humanos, lo que contradice la evidencia científica cuando hablamos de subjetividad, es que, para empezar, varias causas pueden producir el mismo efecto. Por ejemplo, la gastritis puede ser producido por un trastorno del Helicobacter pylori, pero también puede ser producido por una alteración cardiovascular, también puede ser producido por una alteración afectiva, también puede ser producido por una alteración emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y viceversa. Una causa puede producir varios efectos distintos. Por ejemplo, una depresión en una persona puede provocarle que comience a escribir. Una depresión en otra persona puede llevarla al suicidio. Por tanto, de entrada, no puede haber una relación exactamente directa causa-efecto. Por otra parte, una consecuencia puede provocar una causa. Si yo imagino, fantaseo, por ejemplo, que me gustaría ser de mayor, yo puedo causar aquello que me lleve a orientarme a una identidad, a una identificación. Con lo cual, la consecuencia puede ser anterior a la causa que produce otra consecuencia. Pero es más, cuando hablamos de los humanos, no queda nada claro que arreglando la consecuencia se cure la causa. Por ejemplo, en las depresiones exógenas es muy habitual que haya una depleción de la dopamina. Y todo el mundo sabe que el tratamiento actual de las depresiones exógenas suele ser los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina. ¿Sí o no? No queda nada claro que inyectando determinada sustancia el sujeto, digamos que se arregle. Es decir, que el sujeto retorne a una supuesta normalidad. Habría que ver entonces si fue la depresión la que provocó una alteración en la recaptación de serotonina o la serotonina fue la que provocó la depresión. Pero lo que es cierto es que la lógica orgánica no funciona con la lógica de la salud mental. Volvamos para atrás. Hablemos un poco de epistemología. A los modelos que utilizamos para acotar determinado saber, y conocemos la teoría de Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, la ciencia normalizada, Thomas Kuhn le llamó un paradigma. ¿De acuerdo? Para empezar, tengo que decir que cada paradigma tiene su propia versión del cuerpo. Hay un cuerpo estético, un cuerpo teologal, hay un cuerpo para la bioquímica, hay un cuerpo para la matemática, desde luego hay un cuerpo para la geografía, la sociología, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de los humanos, un campo humano puede ser explicado desde varios paradigmas. Por ejemplo, el amor puede ser explicado desde la endocrinología. Sócrates pensaba que el amor era una enfermedad, efectivamente, pero el amor puede ser explicado desde la estética, puede ser explicado desde la sociología, desde la ética, etcétera, etcétera. Y viceversa, un paradigma puede explicar de diferentes áreas del cuerpo, subjetiva. Pero ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que un paradigma no lo explica
todo de los humanos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay paradigmas que sí casan entre sí, por ejemplo, bioquímica, biofísica, pero hay paradigmas que no casan entre sí, no se pueden integrar. Por ejemplo, la estética con la bioquímica, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, no sé, con la biología. Son paradigmas que no pueden casar entre sí. ¿Mm? Es decir, que no puede haber un paradigma absoluto. ¿Mm? Eso no significa que a lo largo de la historia hayan habido intentos de encontrar un paradigma que lo explique todo. Por ejemplo, el monoteísmo, es decir, las tres religiones, trataron con el paradigma teologal de dar razón de todos los acontecimientos humanos. Siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha habido un intento de hegemonizar determinados paradigmas. Pero ¿qué sucede? A pesar de la lucha, los paradigmas nacen, crecen y se reproducen y mueren. Es decir, que a lo largo de la historia vamos cambiando los diferentes modelos explicativos que encontramos para estudiar los fenómenos humanos. Por ejemplo, la propia psicomotricidad. Lo que sucede es que, ¿por qué no habrá un paradigma absoluto? Porque para que exista un paradigma, tiene que haber un elemento común. Por ejemplo, el paradigma biopsicosocial. ¿Cuál es el elemento común? Lo biológico. Lo biológico explica el origen de la vida, explica lo psicológico y explica lo social. Lo psicológico y lo social como variaciones de lo biológico. Es un intento de integrar determinados paradigmas. Pero ¿cuál es el problema? Que para que exista un paradigma, como un paradigma no lo explica todo, siempre tiene que quedar un elemento fuera. Hay algo que no puede explicar ningún paradigma. Lo que quiero decir con eso es que por mucho que se pretenda, ningún paradigma podrá explicarlo todo de todo. No podrá haber un solo paradigma en la práctica psicomotriz. Bien, volvamos para atrás. ¿Cuáles fueron los grandes descubrimientos de Freud? Freud realmente provocó una revolución no solamente en el pensamiento moderno, no solamente en lo que Paul Ricoeur llamó el pensamiento de la sospecha. Freud no abrió solamente el campo del inconsciente. De hecho, ya se hablaba del inconsciente antes de Freud, ¿no? Freud provocó también todo un cambio epistemológico en la manera de entender a los humanos. Introdujo un nuevo paradigma. El nuevo paradigma es el paradigma psicoanalítico, el paradigma psicodinámico que hablaba la profesora Cabral, ¿no? Que parte de ¿qué? De que la conciencia no es la base del sujeto. Es decir, que detrás de la conciencia hay un sujeto dividido, fragmentado, castrado, reprimido, donde el yo no es el dueño y señor de lo que le sucede. Podemos decir que la razón que rige a los sujetos no siempre aplica la lógica científica. Freud, ¿cuáles fueron los 4 grandes descubrimientos de Freud? Si trato de mirar por encima y decir, bueno, pero realmente Freud, ¿qué es lo que descubrió? ¿En qué cambió Freud? ¿No? Yo diría 4 cosas. La primera es que Freud descubre que el pensamiento normal es igual al patológico y que el pensamiento patológico es de la misma calidad que los pensamientos normales. Es decir, que un trastorno del pensamiento, del lenguaje, de la memoria, de la conducta, de los afectos, está hecho de la misma materia, de la misma materialidad que un trastorno patológico. O que un afecto normal. Pero Freud también, en segundo lugar, se dio cuenta de una cosa, que entre el pensamiento y la palabra siempre hay un corte.
que cuando hablamos decimos más de lo que queremos decir o decimos menos de lo que queremos decir. Que no hay una correlación absolutamente proporcional entre el pensamiento y la palabra. A ese más que decimos o menos que queremos decir, Freud le llamó el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es aquello que escapa a los humanos más allá de su propia conciencia. De manera que la comunicación humana no se reduce, como en los organismos, al emisor mensaje-receptor, sino que la comunicación humana se transforma en relación. Y la relación está compuesta de 5 elementos. Lo que digo, lo que quería decir, el mensaje, lo que escuché y lo que entendí. Son 5 elementos. Con lo cual, en los humanos, el malentendido y el desencuentro están garantizados. Podemos decir incluso que la esencia de los humanos es justamente el malentendido y el desencuentro. La tercera, el tercer gran descubrimiento de Freud fue que la neurosis es siempre neurosis infantil. Es decir, que finalmente lo que somos, cómo nos comportamos, nuestras relaciones afectivas, de alguna manera ya se inscribieron en nuestra tierna infancia. Es decir, que la razón que rige a los humanos, más allá del organismo, aparte del organismo, es una razón histórica, que somos efectos de las elecciones de nuestro pasado. Por ejemplo, cada vez más encontramos a sujetos que preguntan ¿por qué yo les pregunto por su pasado? ¿Qué tiene que ver con su pasado? Es decir, hay sujetos que no entienden que las consecuencias de sus actos fueron las causas de lo que lo provocaron. No entienden que finalmente uno va creciendo y la lógica de los procesos infantiles se reduplica cuando eres adulto. Y la cuarta consecuencia que creo que es importante, ¿no? Y que Freud reveló muy bien cuando Freud dice: los juegos infantiles son acciones inconscientes de pleno derecho. ¿Qué quería decir Freud? Freud lo que quería decir es que hacer y decir es lo mismo, que el lenguaje verbal y que el lenguaje no verbal es lo mismo, son caras de la misma moneda. La lógica del juego en los niños es la lógica de los adultos que hablan. Hay adultos que pueden jugar, hay adultos, como hablaba la profesora Cabral, hay adultos que pueden hablar, hay niños que pueden jugar, hay niños que pueden hablar. Si esto es así, si Freud cambia la epistemología de la relación causal-efecto, Freud lo que nos dice es que los humanos no somos una suma de conductas, que no podemos reducir a los humanos a una simple adición de diferentes conductas, ni que los humanos tampoco somos la suma de 1, 2, 3, 4 trastornos. ¿Por qué? Porque el trastorno no lo dice todo de una persona. No dice qué habla una persona, cuáles fueron sus elecciones, por qué de repente prefirió un síntoma o prefirió otro síntoma. Porque hay sujetos que no quieren saber nada del síntoma, porque hay sujetos que se mantienen 20 años deprimidos sin buscar una alternativa, porque hay sujetos psicóticos que escriben, que dibujan, que modelan, etcétera, etcétera. Bien, voy resumiendo. Finalmente, ¿cuál es la revolución freudiana sobre el campo de la ciencia? La revolución freudiana sobre el campo de la ciencia y la modernidad es que, para empezar, el cuerpo nunca podrá ser reducido a un objeto, porque el cuerpo es de los sujetos, y un sujeto
nunca podrá llegar a ser del todo un objeto. Podemos objetivizar, medir, evaluar, podemos escrutar. Por supuesto que son importantes las pruebas motrices, pero cuando hablamos de psicomotricidad, es la motricidad más la subjetividad. Y la subjetividad cambia la motricidad. La motricidad ya nunca será la misma en cada uno de los sujetos. ¿Cuál es la segunda consecuencia? Que la lógica de los humanos no es la lógica causa-consecuencia, sino es una lógica contingente, azarosa, que es una lógica paradojal, no contradictoria, sino incluso paradojal. Y sobre todo, que la lógica que rige a los humanos es el encuentro con su imposibilidad. Si lo propio de los humanos es la contingencia, la paradoja y la imposibilidad, no puede haber ciencia, porque la ciencia excluye lo que es contingente, paradojal e imposible. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que en los humanos no hay ni habrá nunca, cuando hablamos de salud mental, una relación causal directa. Por supuesto que sí hay razones. Son la razón inconsciente, la razón histórica, la razón afectiva, pero nunca será una relación causa-efecto, sino que será una relación indirecta. Y los terapeutas, como bien hablaba la profesora Cabral, tendrán que buscar cuál fue la lógica que hizo que en cada persona hubiera una relación causal y consecuencial. Es decir, que el cuerpo, la psicomotricidad, nunca podrá ser científica del todo, porque el cuerpo no es científico, porque el cuerpo es de las personas. Y si solamente hay personas una por una, la consecuencia es que solamente habrán cuerpos, uno por uno. No existe el cuerpo. Cada sujeto tiene su cuerpo y cada sujeto tiene su sistema de relaciones afectivo, cognitivo, relacionales y sociales. Es una suerte, como muy bien apuntaba la profesora Lebre, de lógica compleja, de lógica rizomática, si queremos decirlo como comentaba la profesora Ana Paula. La lógica de la conciencia, la lógica cognitiva, es una lógica del placer-displacer, mientras que la lógica del inconsciente es una lógica de más allá del principio del placer. Porque los humanos podemos encontrar placer en el displacer. Y eso la ciencia no lo puede contemplar. La ciencia no puede contemplar la contradicción. Los humanos podemos amar y odiar al mismo tiempo. Eso no puede ser científico. ¿Vale? Dicho eso, y voy a terminar ya, ¿cómo se puede explicar que los chicos de 20 años no quieran terminar la carrera y suspendan las asignaturas a final de la carrera? ¿Cómo se puede explicar que haya sujetos que lo dan todo por amor y lo piden todo por amor? ¿Cómo ya hay sujetos que no soportan ser queridos, ser deseados, y construyen todo a su alrededor porque no soportan la mínima posibilidad de ser deseados? ¿Por qué me encuentro con un paciente de 12 años que ya ha roto 10 pantallas del ordenador? Porque cada vez que juega al Fortnite, lo vive como una agresividad y rompe la pantalla del ordenador. ¿Por qué existen sujetos de 30 años que viven perfectamente, trabajan, estudian, pero se encierran a encontrarse con sus compañeros en la pantalla?
y lo peor es la posibilidad de encontrarse presencialmente. Porque hay sujetos que se deprimen ante la mínima provocación. Hay sujetos que han llevado una vida horrible y se mantienen moderadamente en la vida. Es decir, no vemos una relación proporcional entre la causa y el efecto. Bueno, sería muy interesante hablar de cuál es la clínica contemporánea. Sería muy interesante hablar de cómo, por ejemplo, prácticamente hoy no hay ningún trastorno mental que no pase por el cuerpo y por tanto que el futuro de la terapia es la de los psicomotricistas, porque efectivamente la psicomotricidad o será humana, subjetiva, psicoterapéutica, psicosomática, o desde luego la psicomotricidad no se sostendrá. Bien, con esto termino mi intervención. Gracias. Muito obrigada, muito obrigada. Muchas gracias. Eu fiquei aqui repleta de ideias e de pensamentos e agradeço imenso aqui esta exposição, não é? E falando aqui desta ideia, não é? De que pensar na psicomotricidade no futuro, não é? Há que pensar nesta subjetividade, porque é algo que é inerente à nossa existência, não é? À nossa existência, ao sofrimento do ser humano, não é? E também à forma de como cada indivíduo na sua singularidade o consegue ultrapassar, não é? De alguma forma, não é? Não sei se poderíamos aqui também, face aqui a este momento, eu gostaria de ler só um bocadinho também daquilo que era este desvendar, não é? Que a professora José Ángel e a professora falaram deste pensamento sobre a subjetividade, não é? Também pela organização do simpósio, se bem que acho que este simpósio fica perfeitamente preenchido e espero eu que com muitas curiosidades das pessoas que ouvirem a professora Susana e o professor José Ángel, para os contactarem nas redes sociais hoje em dia, com certeza que será muito fácil, não é? E com certeza talvez nos desvendarmos aqui num outro encontro, algures por estas redes que a pandemia nos trouxe, não é? Também temos aqui a reforçar. E de qualquer forma, até um bocadinho para trazer esta ideia para nós, neste caso para nós os três, não é? Estamos aqui neste nosso sentimento de encontro enquanto psicometricistas, cada um com a nossa identidade, não é? E gostaria talvez de partilhar em voz alta alguns dos pensamentos que eu tentei escrever. E portanto eu falei aqui nesta ideia e no sentido de partilhar este pensamento e chamei este escrito o sujeito da evidência. E curiosamente, quando surgiu este título, foquei-me muito neste pensamento, não é? Face à temática da prática baseada em evidências e que nós hoje em dia no pensamento da ciência mais positivista falamos sempre nesta trilogia de que a prática baseada em evidências tem com certeza esta dimensão e que nós poderemos olhar para ela de múltiplas formas e foi isso que eu me desafiei daquilo que de facto a investigação nos traz, num pensamento empírico, positivista do que é reconhecido como sendo ou não válido, mas traz-nos também esta ideia e esta compreensão de que a pessoa está sempre neste triângulo, a pessoa com a sua história, com os seus valores e a pessoa do psicometricista também, naquilo que é a sua formação, a sua identidade e a sua prática. E aí, curiosamente, foi interessante também o pensamento que surgiu, e já agora vou contar só uma pequenina história. Eu normalmente, quer dizer, digo que sou breve, mas depois sou muito extensa. A história desta escrita que surgiu quando li um livro. Eu acredito, como o professor José Ángel estava a dizer, não é? O nosso lugar enquanto... E a professora Susana também o referiu. É algo que, enquanto seres humanos, não se explica, esta capacidade, não é, de estarmos atentos e escutar, não só no seio da minha prática clínica, enquanto seres humanos, a toda a realidade com a qual nos vamos deparando, o que lemos, o que acontece na nossa volta, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso país, na instituição onde vivemos, porque isso transforma o nosso olhar,
não é? E transforma-nos enquanto indivíduos, mas também enquanto psicometricistas, e acredito verdadeiramente nisso. E só para dizer que cruzei-me com este pensamento, dizendo desde já, não é? E aqui peço desculpa ao professor José Angel, sendo aqui um enorme especialista nesta área do pensamento filosófico e que penso que é primordial para esta ideia do que é o paradigma da psicomotricidade, cruzei-me com um livro que se intitula O Pensamento Pós-Crítico em Reabilitação, na área das disciplinas da reabilitação, e em que estas autoras são autoras de vários países, França, Canadá, muito focadas também até no papel das diversas áreas profissionais, da fisioterapia, a terapia ocupacional, e que colocavam muito, mais uma vez, esta ideia, não é? Nós, progressivamente, e a psicomotricidade tem herdado essa questão de que, para sobreviver, tem que existir um paradigma baseado na evidência, para tal a investigação tem que ser realizada com base nos níveis mais elevados do que é hoje em dia reconhecido enquanto evidência, e estas autoras neste livro falavam do rizoma, de Deleuze e Guattari, e que foi de facto uma leitura relativamente recente que eu fiz, voltando mais uma vez a esta análise mais aprofunda do que é verdadeiramente necessário para a evolução das disciplinas, e neste caso para aquilo que é um novo pensamento além deste paradigma baseado em evidências, pegando de facto num conceito de Gilles Deleuze e de Guattari, não é? Um psiquiatra, um filósofo, que se preocuparam mais uma vez com um pensamento, o que é o conhecimento, não é? Portanto, este conceito, só aqui para explicar a colegas, e que com certeza não tenho aqui a intenção de trazer este discurso de uma forma mais aprofundada, mas que trouxeram muito esta ideia, não é? É fundamental, e eu diria aqui quase a minha mensagem para este simpósio, é fundamental a evidência, mas é fundamental, antes desta evidência, um pensamento sobre o conhecimento, não é? Tal como neste caso aquilo que estes autores diziam, a ideia do rizoma é desafiar os modelos que são tradicionais, que não evoluem, modelos que muitas vezes estabelecem hierarquias de poder, de valorização, e neste caso estas autoras, e eu aqui diria também, de valorização de um pensamento, seja na investigação, em que a ciência, não é, positivista, que é baseada em medidas quantitativas, supera a ciência baseada em medidas qualitativas. Todas elas têm que ser valorizadas. E, portanto, mais uma vez, dizendo que também o pensamento arborescente, não é? Muitas vezes que temos estas hierarquias de poder, também neste paradigma de evidências, tem que se transformar num pensamento que aqui eu diria, não é? Estou quase a pedir emprestado, reconhecendo imenso este valor, que o rizoma é um conhecimento que não tem um fim ou um início, não é? Todos nós temos um ponto de partida diferente para a forma como investigamos, para a forma como exercemos a prática enquanto psicometricistas, e no meu ponto de vista a mensagem é: deixemos deste pensamento talvez binário, talvez mais totalitário, e ao contrário, pensando que este pensamento, não é, não tem início ou fim, não é? Podem surgir, e com certeza a nossa história nos tem apontado isso, pensando em psicometricidade e na forma como também a investigação é feita, nos tem trazido esta ideia. Há um lugar e deve haver, de facto, na minha opinião, uma abertura para novos caminhos, não é? Portanto, em que o pensamento rizomático, como Deleuze e Guattari falam, não é? Que é o princípio da ligação e da conexão, não é? Nós podemos ligar a todos, entre todos, de formas muito diferentes, não é? E talvez estávamos aqui há pouco, antes de começarmos esta gravação, a dizer: a minha formação de base não veio desta área, mas reconheço de facto aquilo que é o papel primordial para o pensamento, por exemplo, em Portugal, da psicometricidade, que tem de suporte as abordagens da psicodinâmica, da psicanálise, ou de autores fundamentais, de tradição até naquilo que foi a emergência da própria psicometricidade em outros países. E mais uma vez diria aqui que este é o meu pensamento individual. Também este princípio da heterogeneidade, não é? Que qualquer ligação hoje e no futuro será possível. Ainda na semana passada se falava acerca daquilo que é o potencial de práticas de mindfulness para a psicometricidade. Poderemos estar ou ir ao encontro desse modelo teórico ou não, mas teremos que estar abertos a esta multiplicidade e pensamento rizomático e multiplicação também rizomática do que é que poderão ser as práticas da psicometricidade. Também esta ideia de que
não devemos reduzir-nos a uma unidade única, não é? Tem que haver aqui, mais uma vez, esta ideia, não é? Não é pensar no ser humano como um sujeito ou como um objeto, mas sim nestas múltiplas facetas de que é o ser humano. Não é? E eu estou aqui a pedir emprestado os grandes princípios e trazê-los para o pensamento da psicomotricidade. O princípio da ruptura significativa, não é? Que, mais uma vez, isto prende-se muito, na minha opinião, às vezes com pequenos locais de poder, com pequenas territorializações que, por vezes, podem até criar ótimas linhas de fuga, não é? Como estes autores referem, mas, por vezes, podem impedir crescimentos. E, portanto, mais uma vez, esta ideia, não é, de que a psicomotricidade tem que se transformar numa cartografia aberta, não é? E em que os territórios são abertos para o crescimento múltiplo. E esta ideia, não é, do mapeamento que eu aqui estou quase a concluir, que fiquei neste pensamento, não é? Estes autores falavam do mapeamento, não é? Que podem existir, de facto, estas múltiplas entradas, não é? Se nós olhamos o que é a psicomotricidade em Espanha, no Brasil, em Portugal, temos mapas e histórias muito diferentes. E, portanto, toda a lógica não tem que ser necessariamente uma lógica de cópia e de reprodução exata, porque as realidades, temos um sentimento nosso enquanto psicomotricistas, mas as realidades de valores sociais e históricas têm, eventualmente, aquilo que se prende com uma lógica de replicação, uma lógica e uma riqueza que se vai multiplicando, não é? Não falando até de outros países, além destes três. E esta ideia, não é, de que estes autores falavam do princípio da decalcomania, não é? Que todos estes mapas e estas configurações, podemos dizer o que é que são as práticas do psicometricista, com diferentes níveis, até de evidência, se quisermos aqui colocar, todas elas podem ser copiadas, reproduzidas, colocando esta cópia num mapa do que é esta questão da psicometricidade. Mas nem sempre isto é a garantia de uma sobreposição perfeita. E diria quase também este sentido, que uma prática do psicometricista, não é? E mais uma vez até traduzindo naquilo que é até o discurso da prática baseada em evidências, que progressivamente se tem tentado, não é, proceder a uma certa programação, estruturação rígida, não é, de uma replicação causa e efeito. Um mesmo programa, um mesmo método, não tem necessariamente, apesar de ter todos os níveis de evidência, que ser considerado como o mais benéfico e o mais eficaz. Porque há outros, de facto, e outras áreas disciplinares também os chegaram a essa conclusão. Não é simplesmente a manualização de um programa que vai levar a que ele, de facto, tenha um resultado esperado naquele sujeito, naquele contexto, naquele indivíduo. E, mais uma vez, como a professora Susana referiu, quem é este psicometricista? Quem é este terapeuta? E aquilo que as próprias disciplinas de todas as outras psicoterapias têm referido. Parece que há princípios únicos, não é? E que são, alguns até que apontam que não existe o favor de uma orientação teórica de um método em favor de outro. Parece que existem até fatores únicos ligados ao próprio sujeito, a quem nós dedicamos a nossa profissão, do próprio terapeuta, do próprio contexto institucional, que levam a que condições, não é, ideais daquilo que é. O programa é válido, vai tudo resultar. Não significa que sempre aconteça. Isto era um bocadinho o meu pensamento que eu tinha aqui escrito e que gostava de partilhar convosco. Não é? Mais uma vez eu diria, em psicometricidade, parece-me que é importante não esquecer a história, não esquecer aquilo que é, como o professor José Angel disse e a professora Susana também, uma prática tem que ser sempre suportada numa clareza do próprio profissional, do modelo teórico, dos conceitos que o utiliza. Não é só a evidência da prática visível que vai transformar e trazer o futuro desta profissão. Eu tenho que saber que quando utilizo um conceito da formação psicocorporal ou do mediador psicomotor, de onde é que vem este conceito? Qual é o modelo teórico que o suporta? Absolutamente. Não, como o professor José Angel disse, passamos a ser meros reprodutores de técnicas sem compreender o seu substrato e a sua compreensão. Pronto, era um bocadinho esta a mensagem, não é? E espero que talvez no futuro, em breve, a consiga, já está mais ou menos no papel, mas ainda precisa aqui de uma maior curiosidade, mas
Não sei, professora Susana, se poderemos abrir aqui para falarmos os três um bocadinho antes de concluir, já que não vamos poder abrir a conversa a colegas, que com certeza irão ter muitas perguntas. Eu só queria dizer que foi um grande prazer poder ter essa interlocução com vocês dois. Realmente, assim, me admiro realmente de toda a vivacidade, né, que aparece na fala de cada um, né? E fico super contente de estar aqui com vocês. Para mim é que é uma honra estar convosco, mesmo. Para mí, desde luego, es un placer. Yo tomaría ahora un café, ¿no?, con la profesora Susana, la profesora Lebre, y seguro que estaríamos horas y horas y horas, ¿no? Porque la psicomotricidad, cada vez, Paula, estabas hablando del pensamiento rizomático y realmente es así. La psicomotricidad es una transpsicomotricidad. Sí. ¿Ah? Sí. Solamente que no todas las raíces son iguales, ese es el problema, sino que las raíces se cruzan, ¿no? Ese fue el pensamiento de Deleuze. Deleuze es el pensamiento de las intensidades, en contra del estructuralismo piagetiano, lacaniano, etcétera, etcétera, ¿no? A su vez, Deleuze lo retoma de Nietzsche, ¿no? Sí. Es el pensamiento de las identidades. Es un pensamiento líquido, de los tubos, de las raíces, fluido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si la psicomotricidad es transpsicomotricidad, primero, hay campos que tendrían que estar incluidos en la psicomotricidad. Por ejemplo, en la psicomotricidad habría que hablar de antropología, habría que hablar de teoría de género, habría que hablar de feminismo, habría que hablar de etnología. En la psicomotricidad habría que hablar de filosofía. ¿Y qué dicen los filósofos del cuerpo? Es decir, si nosotros somos honestos y queremos hablar del cuerpo como es el cuerpo, tenemos que ampliar mucho más las raíces. Pero como la psicomotricidad es efectivamente rizomática, un patchwork, Lacan decía que el cuerpo era un patchwork, ¿no? Un bricolage, un bricolage de piezas. Si es así, cada uno de nosotros, como tú muy bien has dicho, Paula, tiene que decir, yo hablo desde aquí, estos son mis principios. No son todos, pero son de los que yo puedo hablar. Yo, por ejemplo, yo soy un psicomotricista acuto-lacaniano, por ejemplo, porque mis grandes formadores fueron Bernard Couturier, ¿no?, y toda la escuela lacaniana. Yo no lo sé todo y yo no lo quiero saber todo, porque no puedo saberlo todo, ¿no? Eso creo que sería un buen diálogo entre los psicomotricistas. Sim, pero penso que é mesmo isto, o meu pensamento, e foi curioso este pensamento de, mais uma vez, não é, de Deleuze e Guattari, foi muito este sentido, porque tal como eu disse no final, eu penso que há que começar e falar de conceitos a partir daquilo que eu sei, não é? Dizendo que até eventualmente, não é? Pode haver um outro lugar, sabendo que essa pode ser uma possível conexão, mas é este desafio, não é? De cada futuro psicometricista, e peço desculpa se calhar situar aqui este nível, tal como a professora Susana dizia, que demorou 9 anos, não é? A sua formação. E às vezes temos a urgência do tempo de pensar que 30 horas de uma formação corporal nos habilita para tudo. Exato. E sermos humildes, curiosos e reconhecer de facto este pensamento que é, o meu ponto de partida é este, sei que sei isto bem e atuo nestes moldes, mas reconhecendo que esta é uma verdade, não é porventura a única, não é? Mas reconhecendo de facto, é a minha que eu tenho neste momento, mas que talvez até enverede pela minha humildade, curiosidade, por aquilo que me atrai, que me inspira, as pessoas com quem eu trabalho, para ir num outro caminho, não é? Porque de facto, quer dizer, é impossível, não é? O conhecimento seria tão bom, não é? E a pandemia permitiu-nos um bocadinho isso, não é? Estarmos aqui mais tempo em casa, a ler livros como estes,
não é? Do professor José. Peço desculpa, está ao contrário, mas é um exercício também, não é? Ou como o da professora Susana, ou como o último do professor José Ángel, e que deixa aqui o desafio, não é? Para todos que nos vão ver, que leiam e que se mantenham curiosos. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Um abração grandão para todos e... Muito obrigada. Vou aqui parar aqui a gravação.